Uma seleção africana que fala português e, contra todas as probabilidades, avança da fase de grupos, na sua primeira Copa. Pois é, hoje eu tô aqui para falar de Cabo Verde, nessa minha volta aqui com esse canal, né? Porque eu tô há muito tempo parado, criando conteúdos lá pro Los Futebólicos, em lives, transmissões ao vivo, e acaba que eu senti um pouco de saudade de criar conteúdo aqui. E agora, com mais estudos, com algumas certificações de análise de desempenho, lembrando, eu não sou analista, eu ainda estudo, eu não tenho total conhecimento ainda da área e ainda vou obter esse conhecimento mais completo, ainda estou nessa busca. Estou de volta para apresentar um pouco, não só sobre Cabo Verde, seleção brasileira ou algumas coisas, até porque pré-jogo e pós-jogo eu costumo fazer lá no Los Futebólicos, em lives, mas eu também vou falar aqui de clubes que eu estou mais afim de falar. Não vou generalizar, claro, mas, por exemplo, eu posso falar um pouco mais do meu clube de coração, posso falar de alguns clubes pelos quais eu tenho um pouco mais de carinho, e alguns clubes que, naturalmente, por eu criar conteúdo para futebol nordestino, eu acabo acompanhando um pouco mais. Sem contar também algumas divisões inferiores estaduais, porque também existem clubes com os quais eu sou um pouco afeiçoado, até um deles, inclusive, eu consegui visitar no final do ano passado. Mas, voltando aqui ao foco, vamos falar de Cabo Verde nessa Copa do Mundo, como chegou aqui, desempenho, como joga, ponto forte, ponto fraco e alguns de seus destaques. Principalmente hoje, que ainda não rolou o jogo contra a Argentina, eles estão nos 16 avos e, bom, muito provavelmente esse pode ser o fim da linha. E era muito justo que pelo menos eu deixasse essa memória aqui de Cabo Verde nessa Copa, que tem sido excelente. Para começar, a gente tem que falar de como eles chegaram até aqui. Porque, bom, para vir para a Copa do Mundo, se você não é um anfitrião, naturalmente você joga as eliminatórias. E eles, como eu falei antes, são uma seleção africana, jogam as eliminatórias da África e caíram no grupo D das eliminatórias. No seu grupo tinha Líbia, Angola, Ilhas Maurício, Eswatini e, claro, Camarões, que acabou ficando em segundo no grupo D, indo jogar a repescagem com 19 pontos em 10 jogos. O líder desse grupo, surpreendentemente, foi Cabo Verde, que fez 23 pontos nesses mesmos 10 jogos. Inclusive, as eliminatórias para a África, vale dizer, é jogado em turno e retorno. No turno, no jogo de ida, Camarões goleou Cabo Verde por 4-1. É um resultado que, bom, naturalmente é esperado. Agora, no retorno, se você acha que Camarões teve vida fácil, pois saiba que não teve. Cabo Verde venceu por 1-0 jogando em seus mandos. Como o Cabo Verde passou em primeiro no grupo D das eliminatórias, naturalmente ele se classificou direto para a Copa, sem precisar de repescagem, sem precisar de sofrer mais para se classificar para esse torneio, e foi a primeira vez que eles conseguiram isso. É a primeira Copa do Mundo que Cabo Verde joga. E, bom, tem sido uma Copa muito animada para eles. Mas claro que antes da Copa tem que falar do sorteio, porque, convenhamos, você cair no grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, sendo a sua primeira Copa do Mundo, é um pouco desagradável. Mas ainda assim, eles vieram com muito ânimo, com muita dedicação, sabendo o povo que eles representam, sabendo a camisa que eles estão representando e a sua nação, e jogaram com a vida. Eles literalmente conseguiram arrancar 3 empates, se classificando em segundo nesse grupo, eliminando o Uruguai. E, inclusive, obviamente, como foram 3 empates, eles estão invictos, jogando contra a Espanha na abertura e saindo ilesos, sem sofrer um gol. Claro que é muito mérito também do goleiro Vozinha, que fez uma partidaça. Contra o Uruguai, foi um jogo até um tanto mais equilibrado. O Uruguai ele aproveitou de alguns espaços para poder marcar seus gols, enquanto o próprio Cabo Verde, sem medo nenhum, foi para cima e conseguiu empatar o jogo nas oportunidades que teve, inclusive com o primeiro gol de falta da Copa de 2026. Sim, o primeiro gol de falta da Copa foi de Cabo Verde. E no jogo contra a Arábia Saudita, aí foi um jogo mais complicado, tiveram oportunidade sim de Cabo Verde sair com a vitória, mas no fim o 0-0 foi suficiente para classificar a equipe para 16 avos, ou pré-oitavas. Só que, infelizmente, a vida continua difícil para Cabo Verde, porque enfrenta agora a atual campeã do mundo, a Argentina de Lionel Messi, que tá, assim, com fome de Copa do Mundo, né? Para falar de como o Cabo Verde joga, antes a gente tem que lembrar que eles tiveram um nível de enfrentamento muito alto em comparação ao nível deles. A diferença técnica de Cabo Verde para Arábia Saudita, para Uruguai, para Espanha e agora para Argentina é muito alta. Então, naturalmente,
eles não iam sair jogando, eles não iam partir para cima dos seus adversários, até porque isso permitiria que espaços fossem encontrados por eles e assim a própria seleção de Cabo Verde fosse muito atacada. E com equipes com jogadores, na verdade, como Lamine Yamal, como Nico Williams, como temos aí o Fede Valverde, que tem também no ataque muitos jogadores muito bons ali no Uruguai, ou até a Arábia Saudita com Salem Al-Dawsari e por aí, e outros jogadores muito bons, naturalmente seria, assim, é que essa palavra eu não posso falar no YouTube, mas é a palavra ideal, né? Começa com S. A gente já sabe para onde vai. Começa com S, termina com homicídio. Então não dá. Não daria para Cabo Verde ser uma equipe muito afoita, ou que fosse muito para cima dos seus adversários, ou que jogasse muito com posse de bola. Então, naturalmente, a prioridade era a fase defensiva, buscando se defender a partir do bloco médio-baixo, com linhas muito compactas. E, claro, sem dar botes precipitados nos seus adversários. Então, nada de números altos em desarme, mas sim em interceptações e em cortes. E, claro, que eles jogando muito compactados, com bloco médio-baixo, e até protegendo bastante sua área. A formação que eles usam é 4-5-1, com uma linha de 5. Na verdade, parece muito uma 4-1-4-1 em alguns momentos, mas é uma 4-5-1 compacta, protegendo muito o corredor central e a entrada da área. O jogador mais aberto nessa linha de médios, no lado que está sendo atacado, por exemplo, quando o lado esquerdo está sendo atacado, o médio mais aberto pelo lado esquerdo, ele baixa. Então a formação deixa de ser uma 4-5-1 e torna-se uma 5-4-1, dando prioridade a defender aquele lado sendo atacado. E assim como no lado direito, acontece a mesma coisa. Quando o ataque vem do lado direito da sua defesa, o médio direito baixa para a linha defensiva e faz uma 5-4-1 protegendo aquele lado do campo. Agora, quando a pressão é no corredor central e necessita dessa atenção extra aos jogadores de amplitude dos adversários, como é o caso da Espanha, por exemplo, acontece de baixar esses dois médios mais abertos, e assim fazendo uma 6-3-1, uma linha defensiva com 6 jogadores para proteger o máximo possível a sua área. Claro que se o time prioriza a fase defensiva e com essa tendência que a Copa do Mundo desse ano traz de procurar o campo aberto para atacar em velocidade, naturalmente o jogo de Cabo Verde seria muito objetivo. Com bola eles fazem uma 4-3-3, com 2 médios avançados, e buscando passes mais diretos. Inclusive, aí temos um dos problemas, que foi observado principalmente contra o Uruguai. Se esses passes forem interceptados, o adversário encontra uma equipe de Cabo Verde muito mais vulnerável, com mais espaços para serem aproveitados e mais fácil de atacar. Então, naturalmente, é nesses momentos que os adversários podem aproveitar, interceptar um passe e partir para cima em uma transição ofensiva num contra-ataque. E assim encontrar uma oportunidade muito mais clara, de uma finalização mais limpa, para poder vulnerar e vencer a seleção de Cabo Verde. Ainda falando dessa fase ofensiva, nessa 4-3-3 os extremos não costumam ficar tão próximos da linha lateral, ficando ali num meio espaço, mais ou menos. Claro que isso não é sempre. Como eu falei antes, eles não têm esse costume, mas acontece de ficarem mais próximos à linha lateral. Mas o que eu observei de mais comum são eles mais nesse meio espaço, um pouco mais próximos do corredor central. E quando a bola chega na intermediária, ali na segunda fase de construção, ali no segundo terço, o terço central do campo, com espaço para progredir e, obviamente, atacar os espaços que existem, geralmente esses ataques se tornam muito objetivos, levando a bola em condução ou até com passes mais diretos, com foco em ir direto em direção ao gol adversário, sem essa de ir para o corredor lateral e buscar um cruzamento. Se tem espaço para ir para dentro da área adversária, eles vão para cima. E claro que com esse tipo de esquema, com os adversários que enfrentaram e com tudo que aconteceu nessa Copa até aqui, não tinha como os seus destaques não serem outros, senão jogadores da fase defensiva, né? Jogadores de destaque da fase defensiva. Que aí a gente pode colocar o zagueiro Pico, o outro zagueiro Dinei Borges, que tem números muito importantes em cortes, e claro, o lateral João Paulo, que foi titular somente contra a Arábia Saudita e jogou na lateral esquerda, que ele tem números muito altos em interceptações. E claro, a gente não pode negar que o goleiro Vozinha, principalmente no jogo contra a Espanha, é um herói. Ele se tornou um herói do povo de Cabo Verde. E é um dos destaques dessa Copa do Mundo, inegavelmente.
Com isso, a gente pode dizer que o grande forte da seleção de Cabo Verde, além da dedicação que a equipe traz para o jogo e da dedicação à própria tática e até da própria consciência de enfrentamento de seus adversários e consciência da própria capacidade, outra grande qualidade, outra grande forte, acaba sendo a sua compactação defensiva, que frustra muito seus adversários, que acabam tendo dificuldade para fazer infiltrações, encontrar companheiros, ter aquele enfrentamento de 1 contra 1 com seus jogadores mais habilidosos e até de encontrar uma finalização mais limpa ou chances mais claras de finalizar. Naturalmente, isso acaba desgastando muito, principalmente a parte mental do adversário, e dificulta muito para eles. E claro, se a gente fala de ponto forte, a gente também tem que falar de pontos de atenção, né? Porque Cabo Verde, assim como toda equipe, toda seleção, tem seus problemas, tem suas dificuldades. E o grande problema são as transições defensivas, como eu falei antes. Quando a equipe está numa primeira fase de construção, naquela 4-3-3 bem montada e bem clara, e eles buscam um passe mais direto, se esse passe é interceptado, vem aí o problema das transições defensivas, que são momentos em que existem mais espaços que podem ser explorados pelos adversários e pode ser que acabem sendo atacados de uma forma mais clara, com uma chance de encontrar uma finalização mais limpa e até de infiltrar, movimentos de infiltração e até entrada na área. É assim tornando mais difícil para o goleiro vozinho, até para a defesa de se defender. Outro problema de Cabo Verde é que a equipe, por conta do seu nível técnico em comparação com seus adversários, como eu já falei algumas vezes aqui, é uma equipe com muitas dificuldades em criar oportunidades. Logicamente, como eu falei, isso se dá grande diferença em comparação com seus adversários dessa Copa. Mas ainda assim, quando você busca um jogo direto e ainda assim tem muitas dificuldades em criar grandes chances, e até quando tem essas chances, a finalização não é tão limpa, ou não é uma finalização tão correta, ou a tomada de decisões não é tão boa, acaba que se torna um problema. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco mais sobre a seleção de Cabo Verde. Eu tinha muita vontade de voltar a criar conteúdo aqui, agora com mais preparo, como eu falei anteriormente. E eu queria muito também falar dessa seleção, porque é uma sensação, né? E por falar português, por ser uma seleção considerada mais fraca, ela naturalmente ganha muito do nosso carinho, e inegavelmente do meu carinho também. Então fica a nossa torcida para a seleção de Cabo Verde, para que, obviamente, como brasileiro e um bom brasileiro, a gente torce para que Cabo Verde elimine a Argentina e seja uma grande zebra, uma grata zebra dessa Copa. Fica a nossa torcida para essa seleção que está em nossos corações e que fala a mesma língua que nós. Então, esse foi o vídeo que eu tinha para gravar hoje, espero que tenham curtido. Então, eu peço para que deixem o like, para que compartilhem esse vídeo por aí, né, no grupo da família, grupo dos amigos, grupo da galera que torce para a Copa, que faz churrasco, ou até que torce para essas seleções tipo a Argentina, porque tem sempre um doido por aí nessa Copa do Mundo, em todas tem sempre um maluco por aí. Então, eu peço para que compartilhem, porque isso ajuda muito a esse canal crescer. Porque, obviamente, eu ainda não trabalho com futebol, mas estou nessa busca e vou tentar ao máximo trazer da melhor forma possível um conteúdo da melhor qualidade que tiver nas minhas condições de trazer, até porque a FIFA não permite que eu traga nem frames dos jogos da Copa, então eu tive que dar meu jeito, né? O jeitinho brasileiro. Então peço o apoio de vocês para que a gente continue crescendo e evoluindo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por assistirem, pelo tempo, pela dedicação de vocês. Um abraço e tchau.